Abra sua Bíblia, por favor, em Judas. Judas, nós vamos ler os versos 8 até o 13. E hoje chamo sua atenção para nós pensarmos sobre os apóstatas. Os apóstatas. Judas, de 8 a 13. Da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: "O Senhor o repreenda." Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Coré. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, como pastores que só se preocupam consigo mesmos. Como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Esta é a palavra do Senhor. Amém. O terrorismo, ele sempre existiu. E sempre existiu das mais variadas formas, desde assassinatos pontuais ou em massa, sequestros, guerrilhas, chantagens, extorsão, dentre outros. Terrorismo sempre existiu. Mas, lamentavelmente, a história, e por isso eu destaco o fato do terrorismo, a história ela também tem sido escrita por pessoas que procuram mudanças através de atos violentos e covardes, como, por exemplo, o terrorismo. A própria luta no período militar, na história do nosso país, de um lado a opressão militar e de outro o terrorismo. De pessoas que, infelizmente, apesar de dizerem, não lutavam simplesmente por democracia, mas por um tipo de fascismo ou terrorismo ideológico. Sempre existiu o terrorismo, mas apesar de sempre existir, houve, no entanto, um divisor de águas com o atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, contra as Torres Gêmeas no World Trade Center em Nova York, o Pentágono em Washington, e aquele acidente fatal na zona rural da Pensilvânia, com o quarto avião que tinha sido sequestrado pela Al-Qaeda e que foram usados propositadamente como mísseis para atingir as Torres Gêmeas, o Pentágono e, ao que tudo indica, a Casa Branca. Os números, gente, da tragédia são sem precedentes na história do país norte-americano. Foram mais de 3.000 mortes computadas. A economia dos Estados Unidos foi abalada em proporções incalculáveis. A ameaça de ataques terroristas ao redor do planeta atingiu patamares jamais imaginados. Basta você, por exemplo, ir na internet, fazer uma busca no Google e verificar o número de países que desde 11 de setembro de 2001
foram atingidos pelo terrorismo. Quase todos os continentes já foram atingidos por estes ataques, por esta onda de ataques, castigados de uma forma terrível os países. Os números dos mortos registrados como resultado de ataques terroristas são impressionantes, especialmente no Oriente Médio, e também na Europa e na África. O terrorismo, em contraste com qualquer outro tipo de crime, ele traz ameaças particularmente sérias por duas razões. Primeiro, os terroristas, eles agem clandestinamente. Eles são relativamente poucos em número, eles se infiltram desapercebidamente, eles se mantêm escondidos, obviamente que não se destacam no meio da multidão, não chamam atenção para si mesmos. Pense, por exemplo, nos passageiros daquelas 4 aeronaves que foram sequestradas em 11 de setembro. Quem imaginaria que no meio daqueles passageiros havia terroristas? Ninguém. Os planos dos terroristas são mantidos em sigilos, criptografados, por assim dizer, até o momento do ataque. E quando uma vez é detonada a tragédia, fica quase impossível um contra-ataque de defesa, evitando maiores tragédias. Então, em primeiro lugar, é particularmente sério o ataque terrorista porque ele age clandestinamente. Em segundo lugar, os terroristas, eles geralmente estão dispostos a morrer pela causa que eles estão defendendo. Geralmente eles se suicidam com bombas no corpo, nos carros que eles transformam em carros-bombas, nos caminhões que eles usam, com os tiros contra si mesmos após terem metralhado vidas. Ou seja, eles não medem esforços para verem cumprida a missão deles. Por que eu falo dos terroristas nesta mensagem? John MacArthur, ele fez uma sábia analogia. Ele disse que as mesmas características que tornam os terroristas tão perigosos no mundo, torna ainda mais perigosa a presença de apóstatas na igreja. Por quê? Porque os apóstatas, geralmente, eles estão disfarçados de anjos de luz, segundo os Coríntios 11:14. Os apóstatas geralmente são lobos em pele de cordeiro, Mateus 7, versículo 15. Apóstatas, eles são dificilmente identificados. E assim como os terroristas, eles se infiltram desapercebidamente, eles se mantêm escondidos, eles agem clandestinamente. E também, assim como o terrorista, por causa do engano que cega a mente e o coração deles, ainda que involuntariamente, os apóstatas abraçam a própria morte eterna em nome de mentiras e de suas causas venenosas. E assim eles destroem as suas próprias almas. Eles cometem suicídio espiritual, abraçando e propagando as suas doutrinas. Portanto, gente, da mesma forma que os países devem se unir para erradicar todo e qualquer tipo de ataque terrorista, por causa da liberdade que todo ser humano tem direito de desfrutar, é infinitamente mais crucial que cristãos e que igrejas se unam para expor e para rejeitar todo tipo de terrorismo espiritual. Isto é, todo tipo de apostasia. O terrorismo político, o terrorismo ideológico pode destruir economias, infligir caos social, ceifar vidas de gente inocente, mas o terrorismo espiritual, ele leva a cabo um plano maligno, doutrinas de demônios,
que podem destruir vida de centenas, se não de milhares de pessoas, através dos seus falsos mestres, que por subverterem a verdade de Deus, podem abater multidões, como tem feito ao longo da história da igreja, com suas heresias, causando assim morte eterna. Para você ter uma ideia, eu estou lendo a biografia de Agostinho, que viveu no século IV. Agostinho influenciou profunda e tremendamente os reformadores, dos quais nós somos filhos diretos. Os batistas são filhos diretos da reforma protestante, que veio à tona por causa do pensamento, dentre tantos outros teólogos que influenciaram os reformadores, o pensamento de Agostinho. E Agostinho, no início do seu processo de conversão, antes de vir a se encontrar com Cristo, o Cristo do cristianismo ortodoxo, tradicional, Agostinho enfrentou ou atravessou a doutrina maniqueísta que se espalhou pelo mundo daquele tempo. Inclusive chegando ao Oriente, China, por exemplo. Então, quando você acha que isso é bobagem, que isso não tem nada a ver, e você vai assistir Star Wars, por exemplo, e você vê aquela luta entre o mal, as trevas, né, o lado negro da força, e o lado branco, ou o lado bom da força, e você vê aquilo, e é interessante de fato. É uma série muito joia de se assistir, mas o que você não pode deixar de levar em consideração é que toda aquela filosofia que influenciou George Lucas tem sua raiz no maniqueísmo, na história da igreja. Ou seja, apóstatas sempre dentro da igreja buscaram destruir a igreja, assim como terroristas se infiltram de maneira desapercebida, mostrando ter a melhor das intenções, mas para destruir. É tudo muito perigoso. Porque uma vez que brota e nasce de dentro da igreja e parte para a cultura e para a sociedade, influencia milhares e milhares de pessoas por anos e anos a fio. Judas, o autor da carta que a gente está estudando, ele sabia desse enorme perigo que os apóstatas ou terroristas espirituais representam para a verdade de Deus. E é assim que Judas, como um general em defesa da verdade, ele exorta os seus leitores e, portanto, exorta a nós ainda hoje, a que defendam a fé de uma vez por todas, confiada ao povo santo. Foi isso que ele disse no verso 3 da sua carta. Judas quer que nós nos mantenhamos defendendo a sã doutrina sobre a salvação que nós compartilhamos. Versículo 3 da carta. Porém, gente, em função de que esses terroristas ou falsos mestres ou apóstatas se infiltram sem serem notados, e Judas disse isso no versículo 4, eles se infiltram sem serem notados. O desafio para nós crentes é que a gente possa identificar os ensinos e as práticas desses homens. Já que não dá para você bater o olho em alguém e simplesmente dizer: Roberto é apóstata, Edgar é apóstata, Mirelle é apóstata. Já que não dá para fazer isso, como é que nós identificamos apóstatas ou apostasia? Identificando ensinos, identificando práticas. Judas não nos manda olhar e discernir as pessoas por causa de sua aparência. Judas não nos manda olhar para a face das pessoas. Judas nos manda olhar para o fruto dessas pessoas. Que tipo de fruto de vida elas produzem, que tipo de fala elas pronunciam. E Judas quer que a gente exponha esses apóstatas em contraste com a verdade. Antes
que esses apóstatas possam provocar baixas espirituais eternas e irreparáveis. Porque é assim que se combate terroristas e é assim que se combate apóstatas. Não se espera o ataque, identifica-se antes quem são e assim os confronta com a verdade. Com isso em mente, o texto que nós temos para hoje continua a descrever a verdadeira face dos apóstatas. Esses apóstatas estão ou são escarnecidamente perversos. Judas falou disso no verso 4. Eles são espiritualmente perigosos, é o que vai dizer o verso 12. E Judas, ele chega a usar uma linguagem declaradamente condenatória para descrever os apóstatas. Agora, é preciso nesse momento fazer um parêntese e uma observação. Porque geralmente as pessoas que são ortodoxas na fé e nas suas doutrinas, elas acabam agindo como jihadistas ou terroristas no contra-ataque à apostasia. É impressionante como os meus colegas de teologia bíblica reformada, de teologia bíblica histórica e ortodoxa, são mestres em ir para o Facebook metralhar as pessoas com palavras. E não é isso que Judas quer que a gente faça, e muito menos é este o espírito do Novo Testamento. A gente precisa se lembrar que o chamado que Judas faz ao povo santo de Deus não é para a gente combater ou destruir pessoas, assim como fizeram os terroristas. A Bíblia não nos convoca a algum tipo de cruzada, como já se viu de forma lamentável na história da igreja. A Bíblia não nos chama a derramar sangue de protestantes ou de católicos em nome da sã doutrina. Este não é o espírito de Cristo. Quando Judas sacou da espada para defender de forma justa até o Filho de Deus, Jesus mandou ele guardar a espada. Não é com a espada que mata o outro, também não é com a espada da língua que se destrói o outro. O que Judas e o Novo Testamento nos chama a fazer é para destruir as falsas doutrinas, não as pessoas. Afinal de contas, gente, o próprio Paulo diz em Efésios 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra inimigos de carne e sangue. A nossa luta é contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Essa é a nossa luta. E é importante que se deixe muito claro que conquanto nós abominemos e combatemos erros e heresias com relação a seres humanos, inclusive com relação aos apóstatas, ouça bem, o nosso desejo deverá sempre ser o de resgatá-los para a vida, usando da verdade para desmascarar o erro, mas ao mesmo tempo resgatar aquele que está errado. Note, por exemplo, nessa mesma carta de Judas, Judas que nos chama ao combate em defesa da fé, note como Judas, o mesmo que nos chama para desmascarar as falsas doutrinas dos apóstatas, ouça como ele nos chama a tratar os apóstatas enquanto pessoas. Veja Judas, versículo 22. Judas, versículo 22 e 23, Judas diz assim: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Verso 23, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. Quem são estes?
Não são apenas os que foram enganados pelos apóstatas, é óbvio que aqui também está incluído os próprios apóstatas. Judas diz: resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento, de outros ainda, tenham misericórdia. Mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Você percebeu? O que Judas está dizendo? Judas está dizendo que a gente tem que odiar o pecado, odiar tudo que está relacionado com o pecado. Mas o próprio pecador, inclusive o apóstata, deve ser tratado com piedade e não com ódio. Nós devemos sempre visar o resgate, sem ironia, sem sarcasmo. Porque o que nós vemos por parte dos ortodoxos da fé, diante de tantos e tantos ataques que nós temos recebido, o que eu vejo nas redes sociais, o que eu vejo nas mídias, são ortodoxos tratando apóstatas, heréticos, com sarcasmo, com ironia. Se nem mesmo o nosso Mestre Senhor Jesus, perfeitamente Deus, agiu com ironia e com sarcasmo, por que nós vamos agir assim? Eu não sei se você está acompanhando, mas o nosso irmão Hernandes Dias Lopes está travando uma batalha agora por causa de um devocionário que ele escreveu defendendo a família cristã, um devocionário de 31 dias, que uma rede de supermercados lá em São Paulo, de crentes, essa rede de supermercados adotou o seu devocionário como presente de Natal para os clientes que fossem fazer suas compras. Está já no Facebook, nas redes sociais. E o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele sugeriu que o supermercado tomasse algumas medidas. Nada ainda de forma condenatória com relação aos donos dos supermercados. Irmãos, eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp que sinceramente eu estou considerando sair de todos. Porque o que eu vejo de ódio contra o Ministério Público e contra as pessoas que agiram com maldade, sim, contra o dono do supermercado. Irmãos, eu te fazer uma pergunta. O que Jesus disse que aconteceria conosco no final dos tempos? O que você espera de um mundo pagão? Quando você ensina e prega e apregoa a verdade. Eu assino embaixo em tudo o que Hernandes Dias Lopes escreveu no devocionário. Assino embaixo. Mas eu não assino embaixo na forma como os meus irmãos ortodoxos estão reagindo a esse suposto ataque do Ministério Público. Nós não fomos chamados para contra-atacar com ódio. Judas nos diz isso aqui. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia. Eu não vejo compaixão nos meus irmãos ortodoxos. Eu não vejo misericórdia nos meus irmãos ortodoxos. Eu não vejo a mão estendida em amor, dizendo: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem, e ao mesmo tempo dizendo: venham, creiam, arrependam-se. Não existe amor. Irmãos, desde que vi isso, eu tenho orado e dito: Senhor, eu não sei como agir. Que tristeza ver um irmão, dono de um supermercado, sofrer esse tipo de constrangimento por simplesmente anunciar o que ele crê. Enquanto que, por exemplo, algumas redes aí de perfumes e de produtos de beleza defendem suas ideologias de gênero e ninguém fala nada. Eu sei disso. É triste ver um irmão
sofrendo o que ele está sofrendo. É triste ver o nosso pastor amigo Hernandes Dias Lopes sofrer o que ele está sofrendo, mas é mais lamentável ainda ver crentes reagindo com ódio e não com graça, compaixão e misericórdia. Nós devemos combater o erro, mas não com ódio. Se você não sabe como reagir numa hora como essas, a primeira coisa que você tem que fazer é permanecer calado. Não ir para Facebook se explodir em ira, como eu tenho visto crentes agir como tolos, desabafando em Facebook. Tolos. Aquiete-se debaixo da poderosa mão de Deus, humilhe-se, faça o que Jeremias orienta-nos a fazer, fiquemos em silêncio, leia Lamentações de Jeremias, leia o que Israel estava passando, e olhe ao que Deus convida o povo a fazer, diz ao povo: aquietem-se, fiquem em silêncio, esperem em Deus. É óbvio que você tem todo o direito de recorrer a seus direitos buscando o poder público. É óbvio. É óbvio que se esse nosso irmão, se ele estiver sendo injustamente ameaçado pelo Ministério Público, é óbvio que ele tem direito a recorrer, usar seus advogados, é óbvio. Eu não estou dizendo que ele não tem que fazer isso. E é provável que esteja fazendo. Mas aqueles que em nome da fé e da ortodoxia, e não são eles, viu? Eu não tenho visto os donos dos supermercados e nem mesmo o pastor Hernandes agir com ódio. Mas aqueles que tomaram as dores deles não estão agindo como crentes. Não existe espírito de brandura, de compaixão, de misericórdia, mas de ódio. Irmãos, nós somos chamados a ser firmes com a verdade. Firmes com a verdade. O seu pastor é firme, eu morro pela verdade, mas eu não mato pela verdade. O nosso mestre, ele não matou pela verdade. O nosso Senhor morreu pela verdade. Deu sua vida em resgate. Mas cheios de graça e cheios de compaixão pelo pecador, inclusive pelo apóstata. Você acha que isso para mim é fácil? Você acha que, por exemplo, quando eu vejo o que eu tenho visto no nosso Supremo Tribunal Federal, e se eu encontrasse com aquele senhor que tem feito maravilhas agora no Natal, você acha que a vontade que eu tenho não seria de trucidá-lo? Mas como crente, como eu devo agir? Deus, olha só o meu sentimento. Deus, olha só a ira do meu coração. Deus, faça justiça. Deus, faça alguma coisa. Deus, se dependesse de mim, eu ia para os tapas. Mas Deus, o Senhor é o justo juiz. Deus, nossa nação não está entregue a esse STF, não está entregue a essa política, seja de esquerda, de direita ou de centro. Nosso país está entregue ao Senhor. Deus, dá-me um coração que ama esses que pensam diferente de mim. Dá-me um coração que serve, que tem compaixão, que busca resgatar. Deus, faça imperar sua vontade. Oh, meu povo, é assim que a gente tem que agir. Firmes com a verdade, denunciar a mentira, falar a verdade quando nos for dada oportunidades, mas com coração e a voz cheia de compaixão pelo pecador, inclusive pelos apóstatas. Nós não somos chamados a destilar ódio contra quem pensa diferente de nós, mesmo que sejam apóstatas. Olhe como Jesus tratou Judas.
Não é que Jesus tenha passado a mão na cabeça de Judas, Jesus confrontou Judas até o último momento, mas Jesus tratou Judas com compaixão. Eu também não estou dizendo que a gente não deve aplicar disciplina contra o pecador na igreja. Eu não estou dizendo que a gente não deve aplicar disciplina contra o apóstata. Eu conheço os textos bíblicos do Novo Testamento que falam de disciplina. Eu conheço 2 Tessalonicenses 3:6. Eu conheço 1 Coríntios 5. Eu conheço Mateus 18, de 15 a 20. Eu conheço Gálatas 6, de 1 a 3. Eu conheço estes e outros tantos textos que falam que nós devemos zelar pela santidade na vida da igreja. Mas eu também sei que nós somos chamados a fazer isso com graça e verdade, visando o tempo todo a restauração do pecador. Olha como como Paulo teve que tratar disso. Veja como Paulo, o homem que é tido por muitos como o machista, o durão, o sem compaixão, olha como ele teve que escrever a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, 5 a 8, para convencer aquele povo de que agora sim eles tinham que readmitir na comunhão da igreja aquele irmão que tinha sido disciplinado, mas que agora estava restaurado, arrependido, e ele diz: recebam ele de volta, cuidem dele. Nós devemos defender a verdade, mas com o coração cheio de graça. Feitas essas considerações, eu quero que você veja agora comigo como Judas, autor da carta que a gente está estudando, como que ele vai expor os apóstatas ou os terroristas espirituais. Primeira coisa que ele faz, ele expõe a natureza do caráter deles. Versículo 8. Depois, nos versos 9 e 10, Judas nos demonstra ou nos revela a ignorância do conhecimento deles. No verso 11, Judas fala da variedade do comportamento deles, e nos versos 12 e 13, Judas nos mostra os efeitos da conduta deles. Veja que em todo o tempo, Judas não está atacando eles enquanto pessoas, mas Judas está atacando atitudes, caráter, no sentido de revelar frutos, para que a gente possa identificar e dizer: assim não pode, assim não dá, arrependa-se, mude, antes que outras medidas mais enérgicas precisam ser aplicadas. Então veja a natureza do caráter desses apóstatas. Versículo 8, nós já vimos os exemplos do julgamento de Deus nos versos 5, 6 e 7, quando a gente estudou sobre os alvejados. Nós vimos que os hebreus morreram no deserto por causa da incredulidade, os anjos foram lançados para fora do céu e colocados em prisão por causa da insubmissão. Nós vimos Sodoma e Gomorra, como elas foram destruídas por causa de imoralidade. Agora, do verso 8 ao 13, na seção do texto que temos para hoje, Judas ele continua destacando que os falsos mestres, ou apóstatas, ou terroristas espirituais, estão seguindo o mesmo caminho que provocou o julgamento de Deus sobre os personagens que nós já estudamos. Olha como ele começa o verso 8, ele diz assim: da mesma forma, como assim? Da mesma forma que os hebreus, os anjos, Sodoma e Gomorra, da mesma forma que eles foram alvejados, essas pessoas, quais? Os apóstatas, afirmando ter autoridade, com base em quê? Gente, olha aqui para mim, todo mundo, quando quer defender um ponto de vista, se baseia em alguma coisa. Esses apóstatas, eles afirmavam ter autoridade, e a base, o pressuposto deles eram seus sonhos, suas experiências subjetivas.
Ele diz: olha, Judas, esses homens afirmam ter autoridade baseada em sonhos, mas eles vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres espirituais ou sobrenaturais. O que Judas está fazendo aqui? Ele está mostrando a natureza do caráter dos apóstatas. Judas está argumentando que os cristãos não devem ser capturados pela mesma velha armadilha. Judas está advertindo: mantenham-se longe dessas coisas. Quando vocês se depararem com falsos ensinamentos, quando vocês se depararem com pessoas que vivem de maneira ímpia, quando vocês encontrarem pessoas que são perversas, identifique essas pessoas, afaste-se deles, não siga por esse caminho de morte, por mais que seja tentador. É esse o argumento contínuo desta carta de Judas, inclusive aqui nos versos que nós estamos vendo, os versos de 8 a 13. Pois bem, com o objetivo, irmãos, de nos advertir, Judas aqui nesse versículo 8, ele revela 3 traços do caráter dos apóstatas, ou dos terroristas espirituais. Você quer saber quem é um apóstata infiltrado numa igreja? Primeira coisa, ele tem uma vida imoral. É Judas que está dizendo e não sou eu. Geralmente, para o pastor é muito terrível pregar questões assim, porque as pessoas acabam tomando como pessoal, é como se o pastor estivesse dizendo: não sou eu, gente. Sinceramente, para mim seria muito melhor pregar apenas no tom do Salmo 23. Mas Judas está dizendo: você quer saber quem são apóstatas? Primeiro, eles são imorais. Eles seguem os prazeres ou as inclinações do seu próprio coração. Eles fazem o que sentem vontade. Se eles têm vontade de cometer determinado crime ou perversidade, sei lá, eles fazem. Além de imorais, Judas diz no verso 8, eles são insubmissos. Insubmissos a quem? Insubmissos a Deus. De que forma eles são insubmissos a Deus? Eles não seguem a Escritura, o texto bíblico. Eles seguem com orgulho e arrogância aquilo que eles sonham. Seus sonhos e suas visões têm muito mais autoridade do que a Bíblia. Eu ouvi essa semana numa rádio dita evangélica da cidade, algo que me deixou chocado. Pregando sobre a estrela de Belém, o camarada todo bem intencionado, mas desculpa, com características de apóstata. Ele disse: não, a Bíblia, nós temos a Bíblia, mas da mesma forma que Deus usou uma estrela para guiar os magos do Oriente, nós temos que estar atentos aos sinais de Deus, porque Deus pode estar querendo nos guiar por sinais. Falei: meu Deus do céu. Vejo o risco, vejo o perigo disso. São insubmissos à verdade de Deus. Seguem sonhos, seguem sinais. Além de imorais, além de insubmissos, o texto diz que eles são irreverentes. Por quê? Porque o orgulho e a arrogância deles fazem eles zombar de quem eles não deveriam zombar. Eles começam a zombar dos seres sobrenaturais, eles zombam de anjos. Pedro, a segunda carta de Pedro é uma carta escrita no mesmo contexto de Judas. Segunda de Pedro tem paralelos iguaizinhos ao de Judas. Então, para você entender melhor Judas, é bom que você sempre leia a segunda de Pedro. E olha o que Pedro vai dizer sobre esse incidente.
Segunda de Pedro 2:10, Pedro diz assim: Deus é particularmente severo com aqueles que... Veja que é Pedro, não sou eu. Deus é particularmente severo com aqueles que seguem desejos, instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Pastor, mas Pedro não está falando de sonhos, ou de revelações, ou de premonições, não? De onde vocês acham que nascem nossos sonhos? De onde vocês acham que surgem nossas impressões? Se não são tudo isso fruto de desejos, de instintos distorcidos. E desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Meu povo, essa gente que despreza a Bíblia por sonhos e revelações em nome de piedade, são no fundo, Pedro diz isso, indivíduos orgulhosos e arrogantes. Deus falou comigo. Cuidado com eles. E eu não estou dizendo que todos eles agem com maldade. Bem intencionados, mas orgulhosos e arrogantes, e alguns deles se atrevem até a zombar de seres sobrenaturais. Verso 11, 2 Pedro 2,11, já os anjos, muito maiores em poder e força, não ousaram apresentar diante de Deus uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Pedro, Judas, estão os dois dizendo que os apóstatas, eles rejeitam imprudentemente qualquer pensamento de que as forças demoníacas têm poder. Eles ignoram que os seus pecados voluntários podem sim estar abrindo brechas para ações demoníacas em suas vidas. Eles não levam em conta o que Paulo diz, que ao viverem dessa forma imoral, eles estão dando lugar ao diabo. Por isso eles zombam. E aí Judas e Pedro dizem assim: nem mesmo os bons anjos, assim como deve ser com seres humanos sábios, mas infelizmente muitas vezes não é, até mesmo os bons anjos trataram esses poderosos anjos demoníacos não de forma leviana ou irreverente, mas deixou que o próprio Deus cuidasse deles. Judas, irmãos, ele quer que a gente identifique os traços do caráter desses terroristas espirituais, desses apóstatas. Identifique a imoralidade deles, veja o quanto eles são insubmissos, quando na verdade, em vez de se submeterem à disciplina da palavra, à disciplina de uma igreja, eles seguem seus sonhos. E Judas diz: fuja desses ensinos baseados em seus próprios sonhos, fujam dessas práticas que são todas fruto de um coração inclinado para o mal, fruto de sonhos distorcidos da verdade de Deus, orgulho e arrogância disfarçado de piedade. E Judas está dizendo: essa é a natureza do caráter dos apóstatas, fujam deles. Segunda coisa que Judas faz, Judas expõe a ignorância do seu conhecimento. Judas 9:10. Judas, ele desmascarou a natureza do caráter dos apóstatas no verso 8, e agora nos versos 9 e 10, Judas ele mira a ignorância dos falsos mestres. De que forma Judas faz isso? Judas diz: olha, esses apóstatas, eles vêm até nós dizendo, ou pelo menos sugerindo, que eles são muito sábios, que eles são muito espirituais. E pode observar essa gente.
eles se passam por pessoas que são pessoas que pagam um preço que nós crentes mais comuns, esses crentes tradicional, esses crentes de igreja tradicional, pode observar essa arrogância, esse orgulho, essa vaidade. Esses que não foram batizados com o Espírito, esses que não tiveram as experiências que nós tivemos, observa, não sou eu que estou dizendo, tenha sensibilidade, veja como eles se acham. E aí eles, com a pretensão de terem sonhos reveladores, verso 8, e de tão espirituais, de terem andado entre os anjos, certamente que esse orgulho e essa arrogância espirituais dos falsos mestres intimidava o cristão comum. Judas, porém, está dizendo que na verdade eles são ignorantes. Ignorantes. E Judas, ele é tão sábio para expor a ignorância desses apóstatas. Sabe o que Judas faz? Ele usa uma literatura ou um livro que não era do cânon bíblico, uma literatura extra-bíblica. E que literatura era essa? A mesma literatura que os falsos mestres ou apóstatas usavam para justificar as loucuras deles. E aí Judas fala, então deixa eu falar com vocês nos termos dos livros que vocês usam. Verso 9. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia, ele disse apenas, o Senhor o repreenda. E aí Judas põe entre parênteses, isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que eles não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Gente, aonde na Bíblia está escrito que Miguel lutou com o diabo pelo corpo de Moisés? Aonde? Lugar nenhum. Mas da onde Judas tirou isso? Judas tirou isso de um livro chamado A Assunção de Moisés. É uma literatura extra-bíblica. Porque corria naquele tempo a história de que o arcanjo Miguel brigou para manter o corpo de Moisés escondido, longe do diabo, que desejava pegar o corpo do Moisés para alguma coisa. E alguns vão dizer que o diabo queria o corpo de Moisés para que Israel idolatrasse Moisés. É uma história que se perdeu. É uma história que não tem importância para nós na história da redenção. Tanto não tem importância que não está registrada em nenhum lugar da Bíblia. E aí a pergunta é, então pastor, por que Judas colocou isso aqui? Judas, ele diz, olha, sendo aceito e admirado pelos apóstatas, já que vocês gostam desses livros, deixa eu usar um trecho de um dos livros que vocês veneram, Assunção de Moisés. Vocês vivem blasfemando contra seres espirituais, mesmo que sejam os anjos caídos, vocês zombam do que vocês não entendem. Mas deixa eu citar um trecho do livro Assunção de Moisés, que vocês amam. Você se lembra da passagem que diz que quando o arcanjo Miguel brigou com o diabo por causa do corpo de Moisés, você se lembra qual foi a atitude de Miguel, segundo o livro que vocês adoram? Miguel não zombou do diabo. Miguel entregou o diabo a Deus. Mas vocês são ignorantes, são irracionais, não têm instinto, porque vocês não seguem nem os livros que vocês gostam. Esse livro, A Assunção de Moisés, ele propõe uma revelação da história dos judeus, que segundo a tradição deles, foi entregue a Josué, que sucedeu Moisés. Veja a sabedoria de Judas. E aqui eu faço uma aplicação muito importante. Crente, não tenha medo de ler
outras literaturas, mesmo que venham contra o que você crê. Sabe por quê? Porque para você saber combater apóstata, você tem que ter lido os livros deles. Você não tem que ler só aquilo que você crê. Judas cita um livro que não está na Bíblia. Paulo citava poetas e escritores que não estavam na Bíblia. Leia Atos 17. E aonde está o valor disso? Está em você conseguir identificar as falhas e os erros deles nos próprios livros que eles veneram. Crente não tem que ter medo de leitura. Ah, pastor, meus filhos não podem ler Harry Potter. É do demônio. Pelo amor de Deus. Para com isso. Maior é o que está no seu filho do que o que está na página do Harry Potter. Você não acredita nisso, não? Ah, mas vai fazer a cabeça dele. Tá bom, se você não guiá-lo nesse momento da vida dele, com ele do seu lado, debaixo da sua asa, sabe o que vai acontecer quando ele entrar lá na faculdade e não quiser te ouvir mais, porque ele vai se achar o homem zarrão que sabe tudo? Ele vai ser exposto a coisas muito piores e vai perder a fé. Por quê? Porque você doutrinou seu filho dizendo, toca, não toca, pode, não pode. Você não conduziu ele a agir com a sabedoria de Cristo neste mundo perverso. Judas diz, olha, leia o livro de vocês. Eu li, eu conheço o que vocês escreveram aí, o que vocês acreditam, eu conheço. Inclusive eu sei que vocês já leram que Miguel supostamente teria brigado com o diabo por causa do corpo de Moisés, mas esse Miguel, totalmente diferente de vocês, arrogantes, que zombam até dos demônios, vocês são arrogantes. Miguel o entregou para Deus. Outra coisa, existia um outro livro que eles liam, o livro de Enoque, era outra literatura dos apóstatas. E sabe o que é que diz lá numa das passagens do livro de Enoque? Diz que Enoque teria viajado no reino espiritual. Gente, nada novo debaixo do sol. Você já ouviu revelação de gente que morreu e viajou e foi para o céu? Você já ouviu revelação de gente que morreu, viajou e foi no inferno? Você acha que isso é novo debaixo do sol? Esse livro apócrifo de Enoque diz que Enoque teria ido e viajado entre os anjos. E aí, os apóstatas infiltrados nos dias de Judas, eles usavam esse livro apócrifo, ou extra-bíblico, para dizer, do mesmo jeito que Enoque viajou entre os anjos, nós também já tivemos visões do céu e do inferno. Você já ouviu gente dizer isso para você hoje em dia? E aí Judas diz, vocês são irracionais. Judas vê aqui uma oportunidade de atacar os apóstatas no próprio território deles. Enquanto eles estavam pulverizando imoralidade com base nas revelações angelicais, o livro de Enoque, o livro A Assunção de Moisés, pregava justiça. Sabia? Mesmo que de forma legalista, esses dois livros que os apóstatas usavam, mas eram livros que prezavam pela piedade, pela submissão, pela justiça. Só que os apóstatas liam e recortavam e usavam só o que lhes interessava. E Judas está dizendo, vocês, na verdade, são ignorantes daquilo que vocês leem. Vocês não se pautam por esses livros. Vocês são como bichos, vocês são como animais irracionais, vocês seguem os instintos de vocês. Verso 10. E sabe o que acontece? No final das contas, vocês estão provocando a própria destruição de vocês.
Então Judas, em primeiro lugar, ele desmascara a natureza do caráter desses apóstatas. Em segundo lugar, ele denuncia a ignorância do conhecimento deles. Em terceiro lugar, Judas mostra a variedade do comportamento desses homens. Judas, no verso 11, diz assim: que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, e enganam os outros por dinheiro como Balaão, e perecem em sua rebelião como Coré. Quais foram os passos de Caim? A história está lá em Gênesis 4. E Hebreus 11 diz que Caim não teve fé. E 1 de João 3, 11 e 12 diz que essa falta de fé em Caim produziu no coração dele falta de amor, e por causa disso ele matou o irmão. Então, quando a gente coloca essas duas coisas juntas, falta de fé, falta de amor, o que você tem em Caim? Um descrente dentro da igreja. Por que eu digo dentro da igreja? Porque ele foi oferecer um sacrifício a Deus. Ele se achava piedoso. Mas Hebreus 11:4 e 1 de João 3, 11 e 12 diz que Caim, conquanto estivesse na igreja, não tinha fé nem amor. E Judas sabe que a fé e o amor são os grandes sinais da vida espiritual. Fé e amor, fé e amor. Paulo nos diz que o que realmente importa sobre uma pessoa é a fé dela, que é expressa no amor. Gálatas 5:6. Você quer medir sua fé para saber se ela é salvífica ou não? Olhe para a forma como você ama ou deixa de amar. O crentão que lê a Bíblia, frequenta os cultos, defende a sã doutrina, mas não tem amor. Leia 1 de João, leia Gálatas 5:6. Judas está dizendo, esses homens seguiram os passos de Caim, religiosos sem fé e sem amor. Esses homens seguiram o engano de Balaão. A história de Balaão está lá em Números 22 a 24, Números 31. Foi um homem bem diferente de Caim. Porque quando você olhava para Balaão, você não dizia que ele era um ímpio. Era um profeta. O problema é que esse homem era motivado pelo dinheiro, pela ganância. E o que ele queria e fez, segundo nos conta Apocalipse 2, versículo 14, Balaão mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Balaão ensinou Balaque, os instigou Israel a comer alimentos oferecidos a ídolos e a participar de imoralidade sexual. O engano de Balaão, motivado pela ganância, levou Israel a pecar de uma forma que os destruiu. É gente da igreja, mas com o coração nos ganhos, e que diz, não tem problema não, bebe, come, transa, tem amor, transa, faz. Aliás, jovens, aproveito e digo, se você quer entender um pouco sobre essa grande questão dos nossos tempos, qual é o problema de sexo antes do casamento, vai no YouTube, procure um vídeo do tio Nico, do reverendo Augustus Nicodemos, sobre sexo antes do casamento. Ouça o que ele disse. Ouça o que ele disse. O engano de Balaão, a rebelião de Coré ou de Corá, primo de Moisés. Ele era levita, descendente de Coate, incumbido, portanto, de nobres tarefas no tabernáculo, mas em um determinado momento ele não foi escolhido para ser sacerdote. Aí ele emburrou. Conhece gente assim? E aí, irado, ele se junta com Datã, Abirão e outros 250 líderes em Israel, todos membros importantes da comunidade de Israel, e começaram a fazer um motim, instigar uma rebelião contra Moisés.
E o discurso deles era bonito, o discurso de Coré. Leia para você ver. Ele é o primeiro na história a pregar a igualdade entre todos diante de Deus. Mas no fundo, ele estava se opondo à liderança de Moisés e de Arão. No fundo, ele não queria servir, ele queria ser servido. Então, quando Judas nos mostra a variedade do comportamento dos apóstatas, ele está nos mostrando como eles se comportam. Assim como Caim, eles dizem ter fé, mas não têm fé. Como a gente sabe que eles não têm fé? Porque eles não têm amor. E como a gente sabe que eles não têm amor, eles matam com a sua língua. Matam com a língua, como diz Tiago. Eles seguem o caminho de Balaão, eles têm carisma, eles falam bonito, mas não têm caráter. Tem poder, mas não tem piedade. Assim como Corá, eles discursam como quem servem e querem o bem comum de todos, mas na verdade eles estão emburrados porque não foram reconhecidos, eles querem ser servidos. E a última coisa para a gente ver são os efeitos da conduta desses apóstatas. Versos 12 e 13 de Judas. Veja que Judas, irmãos, ele é um médico. Ele é um professor de anatomia. É como se ele tivesse chamado a igreja, nós aqui, numa sala de anatomia e colocado assim naquela maca de estudos, o cadáver de um apóstata, e como se ele estivesse dissecando cada parte e dizendo, olha aqui a natureza do caráter deles, verso 8. Olha a ignorância do conhecimento deles, versos 9 e 10. Observe a variedade do comportamento deles, verso 11. Agora eu quero que vocês notem o que matou eles. O efeito da conduta deles, versos 12 e 13. E aí Judas vai nos dar uma série de ilustrações condenáveis, porque Judas quer chocar nossa imaginação. Ele quer nos colocar em alerta vermelho sobre os falsos profetas, e a melhor maneira que ele encontrou para fazer isso, foi trazer diante de nós algumas imagens, 6 imagens, que mais se parecem com um pesadelo, para que a gente jamais se esqueça da conduta dos apóstatas. Em primeiro lugar, verso 12, eles são rochas submersas. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas celebrações, de suas refeições de celebrações ao amor do Senhor. A ideia aqui, era da comunhão, da ceia. Naquele tempo a ceia era um período de refeições, de comidas. Esses homens não têm menor constrangimento em estar na igreja, comer do pão, beber do cálice. Participam de suas refeições, celebram a ceia, só que eles são tão perigosos quanto recifes que ninguém pode observar ou enxergar. E aí quando o navio, o barco ou a canoa bate naquela pedra submersa, fura o casco e afunda. Olha que imagem terrível. De alguém que está entre nós, come da mesma mesa que nós, mas que se a gente não tomar cuidado e tropeçar no que eles dizem, seguir o que eles ensinam, fazer o que eles sugeram, ouvir o que eles estão disseminando, a gente afunda junto com eles. Judas fala que eles são pastores egoístas, verso 12, sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, falsos piedosos que só pensam neles. Os primeiros das filas, os primeiros em tudo, os primeiros são egoístas, quando não são reconhecidos, quando não são elogiados, quando não são afagados, emburram e brigam. Pastores que só pensam em si mesmos. São nuvens vazias.
Quando você vê o céu negro, você diz, vai chover, aí de repente vem um vento, some tudo, o sol nasce. O que Judas está dizendo? Que esses homens são arautos da mentira, trazem falsas esperanças. E quando Judas diz que eles são como nuvens, Judas está dizendo, eles são intocáveis. Você já viu que ninguém consegue tocar na nuvem? O avião atravessa a nuvem. A nuvem é alta, a nuvem é intocável. A nuvem é oca, e no caso aqui é uma nuvem sem água. E é uma nuvem que é impelida pelo vento, ela é instável. Judas está dizendo, esse povo é intocável, esse povo, eles escondem a ponta do rabo e você não acha a ponta do rabo deles. Esse povo não tem água, eles são ocos. E vive mudando de ideia e de opinião, são instáveis. O vento toca para todos os lados. E tem mais, Judas diz ainda no verso 12 que eles são árvores mortas, hipócritas, sem utilidade, sem vida, como árvores no outono, duplamente mortas. Por que duplamente mortas? Porque no outono deveriam dar fruto, mas não dão. E suas raízes já estão arrancadas do solo, eles não têm vida, estão mortos. Sabe aquela árvore que você vê em pé todo dia na calçada, aí vem o primeiro vento de chuva, joga ela no chão, bom, aí você descobre que a raiz estava toda comida, já não tinha raiz há muito tempo. É esse tipo de gente. De pé, aguardando o primeiro temporal, para tombá-las. Povo de Deus, temporais às vezes são muito bem-vindos na vida de uma igreja, sabia disso? Temporais tombam árvores sem raiz. E Judas diz, sem raiz não produzem fruto. São ondas bravias, diz o verso 13, ondas violentas no mar, fazem barulho, mas espalha lixo, espuma dos seus atos vergonhosos. Você já caminhou na praia? Bem cedinho, aliás, eu não gosto muito de praia, eu gosto para a praia para eu ficar sentado na sombra e lendo minhas biografias, que é o que eu gosto de fazer nas férias. Mar para mim, sapeca, pinica, cola, dá assadura, eu não gosto disso não, eu gosto de sentar, fico com um pezinho na areia ali no máximo, tomo minha Coca Zero, de vez em quando uma aguinha de coco e fico lendo, adoro isso. Aí tem gente que gosta de acordar cedinho, andar na beira do mar, não gosta de acordar cedinho para andar na beira do mar, porque você chega na beira do mar cedinho, o que você encontra? Lixo. Porque a noite inteira o mar vomitou sobre a areia lixo. E o que Judas está dizendo? Esse povo, quando abre a boca, espuma lixo. Faz um barulho danado, igual as ondas do mar, mas o que eles vomitam é lixo. E eles são estrelas errantes, diz o verso 13. Eles encantam, mas somem rapidamente. E assim como uma estrela cadente que você vê cortar o céu, aí de repente você tem a sensação de que ela faz o quê? Ela cai num buraco negro de esquecimento. Judas está dizendo que eles encantam, mas somem, serão destruídos. Michael Green, um grande comentarista desta carta de Judas, ele escreve assim: os apóstatas são perigosos como rochas submersas, egoístas como pastores perversos, inúteis como nuvens sem chuva, mortos como árvores estéreis, sujos como mar que espumeja e com condenação mais certa que a dos anjos caídos. Portanto, irmãos, a conduta desses falsos mestres, ou desses apóstatas, ou desses terroristas espirituais, produz estrago, produz destruição, desolação, anemia. Estrago por quê? Porque polui a praia do bom convívio. Desolação por quê?
porque é árvore que cai e destrói o que está por baixo. Anemia espiritual, por quê? Porque não produzem fruto que alimenta. Frustração, por quê? Porque arma chuva e não cai água. E por fim, condenação, porque brilham bonito por um tempo, mas o fim é a destruição. Judas, irmãos, Judas quer nos tornar vigilantes. Os apóstatas estão em toda parte, infiltrados, impenetráveis. Alguns se parecem com anjos de luz, outros são lobos em pele de cordeiro. E Judas diz: estejam atentos, olhem para a natureza do caráter deles. Enxergue a ignorância do conhecimento deles. Analise a variedade do seu comportamento instável. Veja os efeitos da conduta deles. Mas hoje é manhã de Natal, ou véspera de Natal. E em contraste com os falsos mestres ou apóstatas, a gente tem Jesus. Jesus é o caminho, e a verdade, e a vida. Muitos, porém, preferem o caminho de Caim ao caminho de Cristo. Muitos preferem o erro de Balaão à verdade de Cristo. Muitos escolhem a morte de Coré, a vida de Cristo. Irmãos, o caminho de Cristo é estreito, mas leva à vida eterna. A verdade de Cristo é amarga, mas liberta o pecador. A vida de Cristo, ela é às vezes ofuscada pelo que essa vida nos oferece, mas é a vida plena e abundante e eterna. Então, nesta manhã de véspera de Natal, escolha o caminho de Cristo, abrace a verdade de Cristo, desfrute da vida de Cristo, porque foi para isto que Cristo veio. Esse é o sentido do Natal. Feliz Natal. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Ore comigo, por favor. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, pela revelação da Escritura Sagrada. Livra-nos do caminho dos apóstatas. Faça de nós homens e mulheres de convicção bíblica, mas com vidas cheias de compaixão e graça, buscando restaurar e resgatar os apóstatas. Livra-nos de ser tão terrorista quanto eles, no contra-ataque. Queremos ser como foi o nosso Senhor, cheio de graça e de verdade. Pois se até mesmo o Senhor tem tido longanimidade com o pecador, afinal, o Senhor ainda não destruiu todas as coisas. Nós não somos chamados para ser arautos do inferno nesse sentido. Assim como Jesus não veio para condenar, porque o mundo já está condenado. Sejamos daqueles que anunciam a salvação enquanto é tempo. Faça de nós homens e mulheres assim. Não nos deixe ser frouxos, mas livra-nos de sermos ferozes. Em nome de Jesus. Amém.